Olá, aqui é Elaine Meirelles e hoje chegou a vez de um perfil muito especial. Eu costumo chamar esse perfil de alta performance. Veja se você conhece alguém assim: cauteloso, preciso, específico e minucioso, lógico, racional, exigente com a qualidade, organizado, sistemático, racional, discreto, autodisciplinado. Olha, eles são bons. Estou falando do perfil analítico. Tem sido um privilégio trabalhar com muitos clientes analíticos e ajudá-los a desenvolver maturidade comportamental. Por quê? Por ter uma mente muito racional, embora eles tenham habilidades sensacionais, escrevam livros maravilhosos, façam pesquisas muito precisas, trabalhos realmente dignos de muita admiração. Mas sem maturidade comportamental, o analítico ele perde muitas vezes o time e a precisão e deixa de entregar algo bom por achar que não está tão bom assim. Como eu fiz com os outros perfis, eu quero te mostrar o gráfico de um cliente meu, um analítico, 41,37 de analítico. Ele tem habilidades incríveis, eram subaproveitadas, porque ele ficava sempre no início do processo com os olhos voltados para o que ele não tinha de influente. Ele acreditava que ele não conseguia falar, que ele não conseguia se comunicar, nem mesmo mostrar todo o trabalho que ele realizava, né? E é muito legal quando a percepção vai sendo treinada, né? E essa junção aí do cérebro racional com o emocional, e isso vai dando para o analítico essa segurança e essa firmeza de fazer, de começar, de dar um primeiro passo e seguir. O lema dos analíticos é fazer certo. Eles são analistas. Que tipo de comportamento eles compreendem? Atenção aos detalhes, discrição, prudência e pensamento lógico. O que incomoda um analítico? Falta de regras e de especificações. Desorganização e desconcentração também não é com eles. Quais são os medos que eles têm? Medo de errar e medo de enfrentar crítica. Então, por isso, muitas vezes ele prefere nem fazer do que se expor a uma crítica, por exemplo. Quais são os ambientes que eles funcionam bem? Reservados, organizados, que permitam uma maior concentração e precisão. Quais são as necessidades do analítico? Fazer certo e ter tempo e condições para se preparar para o que quer que seja. Ele precisa se organizar. Quais são suas dificuldades? Exatamente iniciar projetos. Enquanto a gente tem de um lado o perfil dominante, influente, que faz rápido, pega e começa e muitas vezes nem termina porque não teve um planejamento adequado. Temos do outro lado o analítico e o estável também, que tem dificuldade de iniciar, mas uma vez que inicia, a tendência de ir até o final, né, e acabar e terminar aquilo é muito grande. Para fazer um pano de fundo no exemplo bíblico que eu vou dar, do analítico que eu vou apresentar para vocês, eu quero ainda usar uma partezinha do DISC daquele meu cliente que eu usei no início. Esse gráfico aí, ele se chama sobreposição de mapas. O que é isso? Como eu acho que estou, como eu acho que deveria estar. Vocês estão vendo aí nas cores, né? O que está em verde são habilidades que esse analítico tem. E o que está em roxinho é aquilo que ele acha que deveria ter, né? Então a gente sobrepõe isso daqui para mostrar para a pessoa o quanto ela está com os olhos voltados, né, para aquilo que ela não tem e deixa de olhar para aquilo que ela tem. E muitas vezes não é que ela não tenha aquilo, ela muitas vezes acredita que não tem. Um analítico principalmente, né? E eu vi acontecer com esse cliente uma mudança tão extraordinária. Tem um livro, Metanoia, do J.B. Carvalho, que ele menciona em um dos capítulos o replay seletivo. O que é o replay seletivo? Você vai trabalhando habilidades que você tem e você vai ganhando uma confiança tão grande naquilo que você já tem que automaticamente aquelas outras coisas elas vêm sendo calibradas e elas vão crescendo e você vai ganhando então a confiança que você precisa, ou até mesmo desenvolvendo algumas habilidades. Porque todos nós temos habilidades naturais e habilidades que podem ser desenvolvidas. Só preciso acreditar nisso e me expor a um processo.
Bom, conhecendo todas essas características, eu creio que não fique difícil ler a Bíblia e começar a identificar muitos analíticos que foram poderosamente usados por Deus na escritura da Bíblia, né? Tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Mas eu escolho hoje para ocupar esse lugar de exemplo de um analítico incrível, Moisés. Aquele que escreveu boa parte do Velho Testamento, um grande homem que fez coisas extraordinárias, mas, como todo bom analítico, ele resistiu bastante no início para cumprir o chamado dele, por todas essas características que nós analisamos aqui. Eu quero começar com um texto que foi descrito por Estevão lá em Atos 7:22. Diz assim: "E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras e em suas obras." Olha que forte! E ele era poderoso em suas palavras e em suas obras. Além de ter habilidades naturais, Moisés ele recebeu todo um preparo, né? Ele foi preparado por Deus para cumprir um propósito. E ainda assim, quando ele recebe, chega o momento de executar aquilo que Deus planejou para ele. Como todo analítico, ele usa desculpas, né? A baixa autoestima, o complexo de inferioridade, tudo isso fica muito claro na fala de Moisés o tempo todo, enquanto ele resiste ao chamado do Senhor. Se você for ali para o texto de Êxodo, no início, especificamente no capítulo 4, você vai ver algumas desculpas de Moisés como: eles não vão acreditar em mim e nem vão fazer o que eu disser. Antes eles vão me dizer: o Senhor nunca apareceu a você. Quer dizer, ele desacreditou nele primeiro e já criou essa realidade lá na frente. E ele começa a discutir com o Senhor: olha, mas Senhor, eu não sou bom orador, eu nunca fui, e nem agora depois que você falou comigo. Eu nunca consegui falar, eu tenho a língua pesada, eu tenho a língua presa. Aí o Senhor, né, argumenta com ele: mas quem foi que fez o homem falar? Não fui eu, o Senhor? Não sou eu quem faz as pessoas falarem ou não, ouvirem ou não, verem ou não? Então vai, Moisés, e faz, e eu ajudarei você. Ó Senhor, ele ainda continua: peço que mande outra pessoa em meu lugar. Então essa característica, se você é um analítico, a sua tendência é fazer dessa forma também. Ainda bem que esse analítico ganhou confiança, adquiriu maturidade comportamental, obedeceu a Deus, foi juiz, foi profeta, foi mediador, conduziu o povo. E teve um momento de toda essa história que ele estava muito cansado, por uma característica também muito forte do analítico, que é centralizar. Eu estou fazendo, está dando certo, então eu tenho dificuldades de distribuir tarefas. Tem um episódio que o sogro, Jetro, sogro de Moisés, ele vai visitá-lo e fala: olha, Moisés, não é assim que se deve fazer. Você precisa distribuir tarefas, né? Essa história é conhecida como o Conselho de Jetro e é usado muito em equipes de liderança. É algo que o analítico precisa aprender, né? Então, se você é aí um analítico, usa essa história de Moisés, tudo que você aprendeu hoje, para que você possa executar e cumprir tudo aquilo que Deus tem para você aqui nessa terra. Deus te abençoe.